Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí importantíssimas para nós torcedores vascaínos. Acabou agora há pouco uma entrevista aí que deu o vice-presidente do Vasco, Osório, ao canal Sport TV, falando a respeito da SAF. Eles estão tentando aí antecipar a vinda dos norte-americanos e a votação aí do Conselho Deliberativo, né? O prazo é de 90 dias e o Vasco está tentando antecipar. Vamos falar bastante sobre o que disse aí o vice-presidente do Vasco. Também vamos falar aqui do lançamento da nova camisa do Vasco e também reforço. Um reforço já foi contratado e pode ser que mais dois nomes chegam aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, acabou agora há pouco aí uma entrevista muito interessante que, na minha opinião, todo vascaíno que tem interesse na SAF, em conhecer melhor esse projeto aí que deverá gerir o Vasco por muitos anos e, se Deus quiser, com muito sucesso. O vice-presidente do Vasco, Osório, deu entrevista ao Redação Sport TV, explicando melhor para o torcedor vascaíno como que está a situação da SAF e que o Vasco planeja com a criação aí do clube empresa, né? Vamos acompanhar um trecho do que disse aí o nosso vice-presidente Osório. Cautelas e cuidados para que a gente possa ter uma tramitação absolutamente correta desse processo. Nós temos mantido permanente diálogo com todos os poderes do clube, temos discutido o assunto com situação, com oposição, com os formadores de opinião do Vasco, para que a gente possa ter uma tramitação tranquila. Sabemos do tamanho dessa decisão. Na nossa visão, essa decisão de colocar o futebol do Vasco, transferir o futebol do Vasco para uma sociedade anônima do futebol, é certamente a decisão mais importante que o clube tomará desde a resposta histórica em 1924. Então é muito importante que todos os vascaínos estejam muito bem informados disso e nós temos discutido esse assunto com todos. Próximos passos. Nesse momento, bom, assinamos um memorando de entendimento, a questão de 10 dias atrás. O Conselho Deliberativo votou na semana passada a aprovação do empréstimo de 70 milhões de reais para o Vasco da Gama, que poderá vir a ser transformado em um aporte de capital na nova SAF. E agora temos um período de 90 dias na qual a 777 está realizando a due diligence, está fazendo as diligências. A nossa expectativa, Marcelo, é que esse tempo de 90 dias seja encurtado, pois já se avançou muito na discussão com a 777, a gente imagina um prazo menor. É um tema central para nós, né? Quando o Vasco partiu para o caminho da SAF, a diretoria estabeleceu dois objetivos principais. O primeiro, garantir que o futebol do clube volte a ser competitivo em todas as competições que participaram, ou seja, volte a disputar títulos, os principais títulos. Nós estamos falando de Campeonato Brasileiro, estamos falando de Copa do Brasil, Libertadores da América e Mundial de Clubes. Esse é o objetivo do Vasco. O Vasco precisa de recursos para montar equipes fortes e competitivas. E o segundo ponto fundamental, a equalização do endividamento do clube, que estrangula e asfixiou o clube durante esses últimos anos ou décadas. Então a resposta é sim, Rodrigo. Nós temos no nosso acordo com a 777 salvaguardas e exigências de investimentos mínimos no futebol. Como você bem disse, esse tema hoje está sob confidencialidade, mas a torcida do Vasco pode ter absoluta certeza que são metas agressivas, são metas importantes, que garantem elenco competitivo nas principais competições que o Vasco disputar para vencer. E para isso, a gente sabe, no futebol moderno, recursos são necessários e esses recursos estão assegurados em contrato. Outra coisa importante é que o Vasco buscou um parceiro com capacidade de investimento e com dinheiro disponível para investir. Nós não estamos aqui com um fundo que vai captar investimentos para trazer para o Vasco. Os recursos programados, os 700 milhões para a compra dos 70% de participação na SAF e eventuais aportes adicionais, se vierem a ser necessários, esses recursos estão disponíveis e estarão na mesa para garantir o futebol competitivo. Essa foi uma condição absolutamente sine qua non para que nós pudéssemos fechar esse entendimento com a 777 e você pode ter certeza, Rodrigo, que as cláusulas contratuais são firmes e nós teremos sim a segurança de investimentos mínimos no futebol para dar a competitividade que nós almejamos. E o Vasco, você sabe, é um dos 5 gigantes do futebol brasileiro, um dos 5 grandes nacionais do Brasil, com torcida, milhões de torcedores espalhados pelo Brasil inteiro, e o Vasco da Gama tem a sua ambição. A ambição do Vasco da Gama
é disputar todos os títulos e se recolocar no seu lugar de direito, que é um dos gigantes do futebol brasileiro, Rodrigo. Pois é, pessoal, muito interessante o que disse aí o Osório. Vou deixar o link aqui na descrição se você tem interesse em assistir na íntegra. Eu postei no meu outro canal Expresso Vasco, já aproveita e se inscreve lá também para ajudar a gente a chegar a 30 mil inscritos. Muito interessante essa entrevista, né? Deixando bem claro para todo mundo que a SAF é o melhor caminho para o Vasco, né? Vai tentar voltar aí a ser top 3 aqui no futebol brasileiro e, lógico, tentar voltar a ganhar grandes títulos aí, né? O sonho do torcedor vascaíno é ver o Vasco voltar a disputar a Libertadores, disputar o Mundial de Clubes e com certeza voltar a ser campeão brasileiro também, né? O torcedor sofrido há mais de 20 anos precisa de um estímulo, precisa de um time competitivo. O Vasco clama, o torcedor clama pelo Vasco forte, né? Precisa voltar aí à sua grandeza, ao seu lugar de origem, que é lá sempre no topo, né? Eu tenho certeza absoluta que esses investidores vão ser capazes de fazer o Vasco voltar a ser forte. Como disse o próprio Osório nessa entrevista, ele falou que os empresários têm dinheiro. Eles não estão aqui para captar recursos, eles já têm o recurso em mãos. Isso que é mais interessante, eles já têm um dinheiro na mão para fazer o Vasco forte, né? Inclusive hoje está previsto para cair hoje aí o pagamento lá do empréstimo de 70 milhões vindo aí da 777 Partners, que é para o Vasco passar o ano no verde. Assim que for aprovada a SAF, obviamente eles já vão chegar investindo no futebol para o Vasco, quem sabe, voltar para a primeira divisão com uma certa tranquilidade. E o mais importante dessa entrevista, na minha opinião, é que ele deixou bem claro que o Vasco está tentando antecipar essa votação no Conselho para aprovação o mais rápido possível da SAF. O prazo é de 90 dias. Já se passaram alguns dias, né? E eu acho que, na minha opinião, o Vasco deve estar tentando reduzir a 2 meses, a 60 dias aí, essa votação do Conselho, para deixar bem claro, como ele disse também na entrevista, que a Vasco TV está tendo um papel importante para deixar bem informado o torcedor vascaíno de como que irá funcionar a SAF. Isso também é muito importante para deixar bem claro para algum torcedor que tem dúvida quanto à SAF, né? Na minha opinião, é o melhor caminho para o Vasco. Deixe aí nos comentários se você é a favor ou contra a criação do clube empresa no nosso Vasco. Bom, pessoal, agora vamos dar aquele girão nas últimas notícias do Vasco, né? Muita informação, né? O Vasco segue em busca de reforço, né? Possivelmente deverá chegar de 3 a 5 reforços aí, quem sabe, para o início da Série B. Um já teria sido contratado. O atacante Eric foi contratado pelo Vasco, jogador do Ipiranga, do Rio Grande do Sul. A contratação já está fechada. O Vasco irá pagar cerca de 100 mil reais pelo empréstimo desse jogador até o fim do Campeonato Carioca de 2023. E terá a opção de compra por R$1 milhão ao término do contrato do jogador. O Vasco também segue em busca de outros atletas e teria sido especulado aí os atacantes Fabrício Daniel e também o Paulinho Mocelin. Fabrício Daniel atualmente está jogando no Mirassol com passagens aí pelo Santos, América Mineiro, entre vários clubes, e o Paulinho Mocelin disputou o último Campeonato Brasileiro com a camisa do Sport e está defendendo atualmente o Novo Horizontino. Esse nome já foi bastante especulado, a gente falou bastante já desse jogador aqui no nosso canal, e a previsão é que ele chegaria após o término do campeonato estadual. Até o momento, somente especulações e nada de concreto. E o Vasco, obviamente, deve estar tentando aí buscar mais nomes no mercado, porque precisa reforçar urgente esse time do Vasco, principalmente o meio-campo e as pontas, né? Esses jogadores aí, principalmente o Paulinho Mocelin e também o Eric, jogam pelas pontas. O Fabrício Daniel também é um jogador um pouco mais versátil, mas ele atua mais como centroavante. E pode ser que esses 3 jogadores cheguem aí pro Vasco. O Eric já está fechado. O Paulinho Mocelin, desejo antigo do Vasco. E o Fabrício Daniel, um nome novo que surge aí. Vamos aguardar se o Vasco vai fechar essas contratações. Bom, e para fechar, vamos falar aí da camisa nova do Vasco, né? O Vasco deverá lançar o seu novo uniforme no próximo dia 18 agora de março, né? A nova camisa branca será lançada primeiro. A preta ainda não tem a previsão de quando será feito o lançamento. Obviamente, é uma estratégia de marketing do Vasco, lançar primeiro a branca, para ver se tem um impacto primeiro, né? Para o torcedor poder comprar as duas camisas, né? Uma no mês, outra no outro mês. E com certeza o Vasco lucrar muito mais com isso, porque se lança as duas camisas ao mesmo tempo, o torcedor, obviamente, vai escolher a preta, porque sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é a camisa mais chamativa do Vasco, é a camisa mais linda do Vasco. Tem um fato curioso, né, cara? Vamos ter a volta da faixa nas costas, né? Graças a Deus, eu sou apaixonado pela camisa do Vasco que tem a faixa
Como eu sempre falo aqui no canal, quando eu vou falar de camisa de time, eu sou colecionador de camisas de time, quem me acompanha lá no meu Instagram sabe disso, eu sou apaixonado pelas camisas do Vasco, eu devo ter aí quase 200 camisas do Vasco. Na minha opinião, as camisas que tem a faixa atrás é a identidade do Vasco, apesar dos grandes títulos que o Vasco conquistou na sua história terem sido com camisas sem a faixa atrás, exceto lá o título de 1974, o primeiro título brasileiro do Vasco, que era aquela camisa maravilhosa que o Roberto Dinamite usava. Mas se você for olhar nos anos 90, que era que o Vasco se sobressaiu aos adversários, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, tetracampeão brasileiro lá em 2000, o Vasco ficou bem marcado por jogar sem a faixa, né? Depois que voltou a faixa, o Vasco não teve tanto sucesso assim, mas na minha opinião, fica muito melhor visualmente a camisa do Vasco com a faixa nas costas. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião, se você gosta aí da faixa voltando às costas do Vasco. Lançamento da nova camisa branca está previsto para o próximo dia 18. Já vai preparando aí o bolso, o cartãozinho de crédito, né, o Pix, né, para comprar aí a camisa nova do Vascão. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Forte abraço, saudação vascaína a todos, é nóis.